Estudo do livro O Espírito Consolador. Paul Bourdieu. Conteúdo resumido. O livro é escrito no início do século XX, por Paul Bourdieu, e se baseia em trechos de um livro, cujo título é O Espírito Consolador ou Nossos Destinos, escrito no século XIX pelo padre P.V. Marshall. Bourdieu procura, no livro, trazer mensagens de conforto a uma senhora que havia perdido o marido e um filho. O autor busca consolar o coração daquela senhora a partir de uma nova forma de compreender a morte e também a vida, apresentando-lhe o que ele chama de fé racional. Ao longo dos capítulos, e marcado por discussões e pensamentos característicos ao século XIX e primeiras décadas do século XX, Bourdieu vai debatendo não somente a vida após túmulo, como traz temas diversos, nos quais se destacam a existência do inferno e a vida em outros planetas, então questionando dogmas que naquele tempo a igreja tradicional buscava focar. Nota do editor. O autor de A Cidade do Silêncio devia ter sido tentado a comentar um belo livro incompreendido e publicado. O estudo sobre o Espírito Consolador ou Nossos Destinos de P.V. Marshall será para o leitor um presente literário. Ele será, de outra forma, particularmente útil a todas as pessoas desejosas de estabelecer um paralelo entre os dogmas incomuns das religiões e as novas descobertas científicas que fazem entrever a possibilidade de conciliar, definitivamente, a fé e a crença, instaurando a verdadeira religião do amor servido e defendido pela ciência e pela razão. Esse livro pode ser facilmente compreendido. É suficiente, para isso, deixar velhos dogmas, livrar-se das quimeras engendradas por uma religiosidade ingênua e desoladora, por se dar conta de que a verdade pode de repente tornar-se luminosa e fácil de observar quando ela é sustentada pela lógica e pela razão desprovida do orgulho. Todos que lerão esse livro tirarão dele proveito considerável e se os sectários, os dogmáticos, os orgulhosos, os hipócritas, os falsos devotos e os maus ricos estigmatizam, os seres de boa vontade são dados como exemplo e prova de que o espírito humano deve, inelutavelmente, crescer pelo trabalho e pelo amor para se aproximar da infinita sabedoria do Todo-Poderoso. Eu dedico este estudo a todos aqueles que duvidam, a todos aqueles que sofrem e particularmente as mães e as esposas que choram os entes queridos que a morte lhes arrebatou. Possam essas páginas levar-lhes, com esperança, a fé esclarecida, que tornará suas almas confiantes e fortes. P.B. Querida Senhora, após vários anos de pesquisa, eu posso finalmente dar o que eu prometi durante a nossa última entrevista, quando a senhora, esposa e mãe, vem em lágrimas colocar nos túmulos de seu marido e seu filho as primeiras flores da primavera. Aqui estão alguns atrechos de um livro maravilhoso. Eles afastarão de vossa alma as preocupações mortais, porque a leitura atenta que a senhora pode fazer-lhe desenvolver a divina esperança e lhe facilitará a compreensão da vida e da morte, compreensão tão necessária para o desenvolvimento de sua fé fundamentada. Eu estou muito alegre por lhe trazer uma parcela de verdade que irá tornar sua vida mais suave, que vai reforçar a sua fé sem assustá-la, sem trazer qualquer negação, nem mesmo a nenhuma renúncia, no sentido absoluto dessas palavras. Os seres humanos, veja, nem sempre são tão ruins quanto parecem. Basta, na maioria das vezes, para ganhar seus corações, encontrar a palavra certa que desperte sua sensibilidade e faça vibrar suas almas na mesma sintonia. Isso não excede a mente humana e não demanda mais que um pouco de boa vontade. A senhora encontra prova nas lições reunidas neste pequeno livro. Ele será fácil de entender, será útil para meditar, será sempre tranquilo para se lembrar porque elas, as lições, lhe darão uma força nova e benéfica para melhor suportar a provação, para seguir o curso de sua vida sem lamentar, e esperar, com a máxima confiança, a aurora magnífica da vida espiritual que lhe dará recompensa por seus esforços perseverantes.
Os capítulos do que se seguem foram escritos há quase meio século por um padre que preferiu o espírito que vivifica a letra que mata. Ele os reuniu, junto a outros menos importantes, em um volume que lhe tinha dado o amável título Espírito Consolador ou Nossos Destinos. Este livro não pode atualmente ser reeditado no todo, tendo o autor falecido há menos de 50 anos. Eu devo, para estar em dia com a lei, dar-lhe somente alguns trechos, mas eles serão suficientes com os comentários que eu entendi que deveria acrescentar para mostrar-lhe a lógica perfeita que preside a elaboração destas páginas. Esses escritos vão acalmar sua alma chorosa, adocicarão seu coração desolado e machucado, porque a senhora vai encontrar neles o consolo verdadeiro e a sublime esperança de compreender, para além da sombra transparente do túmulo, o divino amor vencedor da morte, amor divino que vai levar-lhe para as esferas luminosas onde devem se desenvolver, em uma apoteose de glória sempre crescente, as vidas incontáveis e sucessivas de humanidades enfim nascidas à razão e por isso irresistivelmente pulsantes na direção da sabedoria suprema do Criador. Paris, maio de 1923. Paul Bourdieu. 1. As almas que sofrem. Eis aqui um capítulo, minha cara, que se poderia dizer especialmente escrito para a senhora. Na verdade, ele convém a todas as mulheres que sofrem, a todas as esposas e a todas as mães que choram. Ao lê-lo, a senhora terá resposta às questões que, sem dúvida, surgiram muitas vezes em seu cérebro e atormentaram seu espírito angustiado. René não está mais aqui. Esse golpe que lhe atinge, senhora, obriga a sua pobre solitária a esquecer suas tristezas, por não pensar senão em sua inconsolável dor. O que coloca ao máximo a sua aflição, diz a senhora, é que ele morreu em circunstâncias que lhe forçam a duvidar de sua saúde. Sua ansiedade, senhora, não me surpreenderia, porque em nossa época tormentosa seria difícil contar as nobres esposas que a compartilham. A senhora gostaria que eu lhe dissesse se René se foi para sempre, ou se a senhora ainda pode esperar encontrá-lo em um mundo melhor. Para ser sincero, eu começo por confessar que a teologia corrente não saberia lhe oferecer aqui o menor consolo. Entretanto, eu não receio lhe responder com a segurança de uma convicção profunda: não, René não está de modo algum condenado para sempre. Sim, a senhora o reencontrará para amá-lo como não se ama aqui embaixo. Para justificar essa afirmação consoladora, é preciso retirar de seu espírito uma série de preconceitos, para enchê-lo de ideias novas. A fé profunda e serena, que torna os corações bons e corajosos por torná-los felizes, eis o que falta à nossa geração árida e inquieta. Eu vejo muitos espíritos doces por ignorância, por tradição ou por temperamento adormecido, fechando os olhos sobre o travesseiro mais ou menos doce da fé cega. A verdade, para eles, é que isso não lhes causa nenhum constrangimento. Eles se abstêm de pensar para não ter de refletir, e fingem não duvidar de nada, para não se exporem a duvidar de tudo. Um dogma novo que atrapalhe completamente a constituição da igreja os atinge menos que um temporal. Eles são talvez devotos, mas seriam religiosos. A religião, de fato, não é mais que o encontro de dois amores, o amor de Deus que procura o homem, e o amor do homem que procura Deus, ou lhe responde. Ora, longe de compreendê-lo assim, os espíritos dos quais eu falo a definiriam de bom grado, a arte de se colocar dentro das regras para evitar o inferno, supondo que ele existe. Outros, mais fervorosos, porém talvez menos crentes, empreendem uma atividade muito encorajadora, muito escandalosa, e pouco cristã. Longe de disfarçar seu desprezo vigoroso, eles se glorificam e tomam proveito. Eles detestam a liberdade sob todas as formas, e impulsionam a franqueza a ponto de lamentarem em voz alta os belos dias da Inquisição. Seu Deus não está mais no céu, ele está no Vaticano, e os povos não têm outro direito senão de obedecer a seus decretos. A seus olhos,
O fim justifica os meios, e para realizar seu ideal magnífico, de bom grado eles colocariam fogo na Europa. Quem quer que sejam, eu não posso imaginar infeliz mais digno de piedade do que aquele que só crê na matéria e só espera o nada. Parece-me que uma alma sem fé deve assemelhar-se a uma casa abandonada, a um deserto vazio e sem água. A vida deve parecer muito desencantada por ser positiva, muito rigorosa por ser monótona. E depois, quando não se vê nada para além desse túnel que se chama morte, onde encontrar a força de amar ao ponto de permanecer fiel apesar dos desgostos, de suportar, sem cair, os grandes tormentos, de se sacrificar com alegria às causas nobres. O cálculo substitui o entusiasmo, e o egoísmo sufoca esse primeiro laço do coração sobre o qual Talleyrand dizia, desconfie, é o melhor. Muitos horizontes celestiais, muitas visões radiantes, mas sempre vulgaridade dos interesses correntes, a terra dos prazeres baixos, o desespero frente à dor, a covardia diante da morte, ou essa covardia diante da vida, que se chama suicídio. A fé profunda pode somente nos tornar justos, ao ponto de sacrificar nossos interesses. Sozinha, ela pode nos conservar amáveis em meio às desilusões da velhice. Entre aqueles que parecem crer em tudo e aqueles que se gabam de não crer em nada, vejo uma multidão de espíritos elevados, porém inquietos, que me inspiram a mais viva simpatia. Esses espíritos provam, de um lado, uma repugnância invencível pelo novo símbolo que se desejaria lhes impor, contudo, de outro lado, eles são muito preocupados com o infinito que os envolve e com o futuro que os espera. Frente ao divórcio irremediável que separa o neocatolicismo da sociedade moderna, eles se mantêm fiéis à bandeira da liberdade e da ciência, mas eles se encontram sem bússola, e os olhos procuram a estrela que os guiará à terra prometida. Eles amam seu século, eles amam seus irmãos, eles amam a vida, mas eles sabem que é preciso morrer, e se perguntam ansiosamente o que é a morte. Eles querem acreditar, mas precisam de uma fé racional, a fé da qual fala São Paulo, que repousa o espírito e alegra o coração. Rezando como a senhora sobre um túmulo amado, eles gritam de bom grado com o poeta, pode-se duvidar diante de um túmulo. E esse pressentimento não é uma ilusão enganadora. Não, nós guardamos a vida, e essa vida não poderia desaparecer. Nada se perde na criação sequer um átomo, e a alma, aos olhos de Deus, é mais preciosa que qualquer matéria. O que é difícil de explicar não é que a alma possa ficar sem o corpo, mas que ela possa viver com ele. Não. O espírito que soube pesar os mundos e encontrar as leis de suas evoluções não poderia ser simplesmente poeira. O coração que sabe amar até o ponto do sacrifício, sem esperança de retorno, a um ser ingrato, contém uma força divina que não perece. Goethe saiu ao passeio uma tarde com seu amigo Ickermann no bosque de Weimar. O poeta, fixando seu poente, cita essas palavras de um antigo. Mesmo quando ele desaparece, é sempre esse mesmo sol. Eu acrescenta. Quando se tem 75 anos, não se pode deixar de pensar algumas vezes na morte. Esse pensamento me deixa em uma calma perfeita, pois tenho a firme convicção de que nosso espírito é uma essência de uma natureza absolutamente indescritível. Ele continua a agir de eternidade a eternidade. Ele é como o sol que só desaparece ao nosso olhar mortal. Na verdade, ele não desaparece nunca, e na sua jornada ele sempre ilumina. Não é a senhora que vai se recusar de subscrever essas palavras do ilustre senhor. Não somente a senhora crê na sua própria mortalidade como também a sente. Algum artista inspirado encantou seus ouvidos com uma dessas obras-primas melancólicas e profundas das quais os mestres têm o segredo. Então um frisson elétrico percorreu todo o seu ser. A senhora viu-se rompendo os limites de seu estreito horizonte, e sua alma tomou seu rumo na direção do infinito. Essa música lhe disse a verdadeira linguagem do país de seus sonhos.
Se nós conhecemos aqui embaixo esse mal terrível que Bossuet chama o inexorável tédio, é porque nossa alma parece um oceano vazio. Ela mede em um olhar a distância que separa o ideal que ela entrevê da realidade que ela toca, e sua tristeza não é outra coisa senão nostalgia. Se eu devo morrer completamente, por que sou eu livre e irresponsável a ponto de sentir remorsos? Por que essa sede inextinguível do melhor? Por que a virtude cândida é tão frequentemente vítima, enquanto o sucesso é a partilha de hábeis perversidades? O que é essa vida senão um contínuo de trabalhos monótonos, de entusiasmos fingidos, de decepções amargas, de separações dilacerantes? E seria essa a última palavra da bondade divina em nossa consideração? Não, não, nada acontece nesse baixo mundo. Então existe um outro onde as belas almas tomarão sua compensação, e onde os esboços se tornarão obras-primas. Esses são clarões consoladores, belas escapadas, sem dúvida, mas os espíritos dos quais eu falo são muito ávidos para serem plenamente satisfeitos. Não contentes de presumir que a alma é imortal, eles se perguntam se estão seguros de reviver na plenitude de sua personalidade, e quais serão as condições de sua vida futura. A senhora mesma esteve lá, eu lhes decifro meias confidências. Apesar de sua piedade sincera, sente que a teologia comum é impotente para lhe consolar, e me suplica que lhe dê esperança. Diante dos preconceitos de seu mundo, um abismo deveria nos separar, mas sua bela alma é, para certas tradições, o vinho novo para velhos odres. Ela me perdoará então responder com toda franqueza suas questões ousadas e abrir uma saída sobre os horizontes magníficos que ofuscaram meu olhar. A essas linhas eloquentes, permita-me, cara senhora, acrescentar algumas palavras. A verdade, disse Stuart Mill, não se levanta como o sol, por seu movimento próprio e sem esforço humano, não basta esperá-la para percebê-la. Eis porque é necessário estudar e fazer um esforço por conhecer a verdade. Ao se esforçar, de alguma maneira, em ler essa pequena obra, eu creio facilitar sua empreitada. Deus fará o resto. Isso que disse Stuart Mill se encontra no velho dito popular: ajude-se que o céu te ajudará, porque a verdade não se impõe aos espíritos preguiçosos. Continue a ler as páginas que seguem. Muitos problemas se solucionarão. Muitas dúvidas se dissiparão. 2. O infinito. Coelia narrante gloriam Dei, os seus narram a glória de Deus. Nada mais verdadeiro, cara senhora, que essas palavras. A senhora perceberá toda a exatidão delas quando tiver lido esse segundo capítulo. Estou certo de que se, desde tenra idade, dessemos às crianças uma ideia da harmonia e da imensidão do universo, elas estariam naturalmente aptas a conceber, quando chegassem à idade núbil, o poder maravilhoso do Criador. E, então, a fé sólida, racional, inquebrantável, entraria para sempre em suas almas. Permita-me citar algumas linhas extraídas de um livro escrito por um jovem professor da escola normal, Henry Brun, desaparecido durante a Grande Guerra. Observe bem o que ele diz sobre a fé. Quando a virtude e a felicidade entram na alma de uma criança sob os auspícios da fé, já não são mais anfitriões temporários. Eles se rejubilam na estadia, a tornam sua e permanecem com ela. E o mal pode bater à porta, a virtude não a abre. E o infortúnio pode se abater sobre a casa, a felicidade não sucumbe. Quando se contempla o céu estrelado com uma consciência pura, a prece jorra do coração com admiração, opera-se uma misteriosa não troca entre as aberturas do universo e os abismos da alma humana. Estuda-se mais sobre Deus em suas obras, deslumbra-se. Encontra-se sobretudo muita beleza neste pensamento de um poeta: o céu dá aquilo que ele recebe, os contempladores são também os contemplados. O espaço é infinito. Para lhe dar uma pequena ideia dessa infinitude, firme-se, se ousar,
sobre uma centelha elétrica cuja potência faz a volta ao mundo 8 vezes em um segundo. Depois de um minuto, nossa pobre e pequena Terra não nos parece mais que uma pálida estrela. Um instante foi suficiente para atravessar a órbita de Netuno. Em 3 anos nós teremos alcançado o imenso oceano que separa nosso Sol da estrela mais próxima. Desse ponto, nós não percebemos mais nem a Terra nem nenhum desses mundos de nosso sistema. Nós seguimos nossa rota, sempre com a rapidez do raio, atravessando ilhas de luz etérea, vias estelares, paragens suntuosas onde o Todo-Poderoso semeou os sóis como ele semeou as flores em nossos prados. Nosso trajeto durou séculos sem desacelerar, bilhões de esferas passaram sob nosso olhar. Os sóis sucederam aos sóis, os desertos vazios substituíram os turbilhões de planetas, e nós não demos mais que um passo no universo. Nas noites claras e sem lua, é possível frequentemente observar essa fraca luz esbranquiçada que atravessa o céu, e que é chamado Via Láctea. Essa luz difusa foi longamente explorada pelo olhar penetrante do telescópio, e ali onde o olhar não vê mais que um fio esbranquiçado, a ciência nos mostra milhões de sóis. Esses sóis, que parecem se tocar, estão distantes uns dos outros, distância essa que eu renuncio a lhe dar uma ideia. Ora, na imensidão da criação, a Via Láctea não representa mais que um ponto de razoável importância, pois ela é uma simples nebulosa, como existem milhares de outras no espaço. Se ela nos aparece mais vasta que as outras, é porque ela nos rodeia e se desenvolve sob nossos olhos em todo o seu entendimento, enquanto as outras se deixam entrever apenas nas profundezas insondáveis. Assim, a Terra é apenas um grão de areia ao lado do Sol, e este não é mais que uma pequena estrela perdida na Via Láctea, e esta não passa de um departamento entre as nebulosas, e as próprias nebulosas são apenas uma província no infinito. O mundo, senhora, é o sem fim se movendo no sem fundo. Quando reflito sobre essa imensidão absurda, mal posso conceber orgulho de alguns proprietários de terras. Entretanto, compreendo certa satisfação no homem, pois ele é grande, maior que todos esses mundos, porque esses mundos são matéria, e ele é espírito. É como espírito que ele os descobre, os pesa, os admira. É como espírito que ele aspira para além de todas as suas maravilhas, porque ele compreende que se elas são obras de Deus, elas não são Deus. Entre os diversos sóis do espaço, a maior parte é, como o nosso, rodeada de planetas que eles iluminam e fecundam pelas mesmas leis que aquelas que presidem nosso sistema. Uns, como Sirius, são 1000 vezes mais magníficos em dimensão e em riqueza, e se veem rodeados de terras mais belas e mais numerosas. Nosso Sol não é mais que uma estrela de terceira grandeza. No entanto, ele é 1300 vezes maior que a Terra, seu diâmetro medindo 345.000 léguas. Nota: eu não quis mudar os termos um pouco arcaicos empregados pelo autor. Além disso, nossos agricultores empregam frequentemente antigas medidas. Eles têm a desculpa de que as pessoas entendidas como mais civilizadas ainda não adotaram o sistema métrico que traria grande simplificação. Essa é uma pequena prova da persistência da rotina e da lentidão do progresso. Fim da nota. Ele é o esplêndido regaço cujos aromas incessantes animam e fecundam as terras que o cercam. É ele que sustenta nosso globo na imensidão, produz suas evoluções de lhe cobre com seu véu. É ele que espalha a vida e que traz alegria, que faz florir a roseira, abrir os rostos e cantar as almas. Rodeado de seu cortejo de planetas, ele nos aparece como um rei maravilhoso em meio à sua corte, ou mais ainda como um pai venerado em meio a seus filhos. Mercúrio tem a honra de ser seu familiar, dado que ele não está longe senão por uma quinzena de milhões de léguas. Seu ano é de 88 dias, e seus dias são de 24 horas. Seu diâmetro mede aproximadamente 1.200 léguas, mas sua atmosfera é muito densa e suas montanhas parecem muito maiores que as nossas.
A charmosa Vênus, que vem depois, está distante do Sol aproximadamente por 28 milhões de léguas, e percorre sua órbita em 224 dias. Seus dias são de 23 horas e alguns minutos. Quase como nossa Terra em seu escopo, sua massa, sua densidade, ela está coberta por montanhas delgadas onde algumas chegam a 40 mil metros de altura. Sua atmosfera parece constituída dos mesmos elementos que os nossos, e se pode distinguir em sua superfície o começo e o fim do dia. Contudo, nossa amável vizinha tem um grande defeito: ela é tão inclinada ou deitada sobre o eclíptico que ela deve sofrer muitas alterações bruscas em suas estações. Chegamos, depois de Vênus, à nossa pequena Terra, que nos serve de prisão provisória. A Terra é uma laranja de 3.000 léguas de diâmetro, cuja superfície contém por volta de 50 bilhões de hectares. É um astro como Vênus, como seus irmãos, os planetas, que navegam nos céus com uma rapidez de 651 mil léguas por dia. Assim, estamos atualmente no céu, sempre estivemos e não podemos deixar de estar. Não se pode mais ousar negar esse fato incontestável, mas prefere-se não refletir sobre isso, por medo de perder, dos preconceitos. A Terra é velha, muito velha, pois ela conta milhões e milhões de anos. Porém, apesar de sua idade, ela ainda é cheia de vitalidade, e quando ela vier a perecer, dentro de 4 ou 5 mil anos, seu desaparecimento não passará de um pequeno acidente para o conjunto do universo. Depois da Terra encontramos Marte, cujas analogias com nosso globo são muito chocantes. Esse planeta avermelhado, situado a 58 milhões de léguas do Sol, realiza o movimento de translação em 686 dias e sua rotação diurna em 24 horas. É o planeta mais conhecido do sistema. Nossos astrônomos puderam elaborar sobre ele um mapa magnífico desenhando seus mares, golfos e continentes. Esse mapa nos dá uma ideia muito favorável desse pequeno mundo, onde as terras, cortadas por vários estreitos, lembram um pouco Veneza. Ao estudá-lo, experimenta-se uma grande vontade de navegar sobre o mar de Moedler, de atravessar a mancha estreita que separa o continente de Copérnico do continente de Galileu, para desembocar no vasto oceano de Kepler. A 200 milhões de léguas do Sol gravita o colossal Júpiter. Seus dias são de 10 horas, mas seu ano é 12 vezes mais longo que o nosso. Esse mundo fantástico, 1234 vezes mais considerável que nossa Terra, não é inclinado, como ela, sobre o eclíptico, e pode assim gozar de uma primavera eterna. Presume-se que ele não está suficientemente resfriado para ter chegado, como a Terra, a seu estado normal. A vida estaria, talvez, ainda apenas iniciada na superfície. O que quer que seja, esse mundo parece constituído de maneira a se tornar, se ele já não for, o afortunado amanhã de uma humanidade superior. Saturno opera sua translação em torno do astro-rei a uma distância de 364 milhões de léguas. Seu ano dura o mesmo que 30 anos terrestres, e é composto de 25 mil dias. Seu volume é 734 vezes maior que o da Terra, sem contar seus anéis gigantescos cujo diâmetro mede mais que 70 mil léguas. Esse mundo estranho com seus vários satélites é por si próprio um pequeno universo. A temperatura, proveniente sobretudo do calor do planeta, é constante e mais elevada que a nossa. A atmosfera é muito densa e muito carregada de vapores. A densidade dos materiais é 7 vezes menor que aqui, e é provável que os saturninos sejam seres aéreos. Seu mundo é único no sistema, e sua configuração deve promover fenômenos de um esplendor sem igual. Urano percorre sua órbita em 84 anos a uma distância de 733 milhões de léguas do Sol. Esse mundo longínquo é 82 vezes maior que a Terra. Sua atmosfera é densa, mas diferente da nossa. O calor provém mais do planeta que do Sol,
E se a vida acontece em sua superfície, ela deve ser organizada de outro modo que não a do nosso globo. Em seguida vem Netuno, que é o último planeta conhecido de nosso sistema. Sua órbita mede 7 bilhões de léguas e seu ano equivale a 165 anos terrestres. Ele parece uma jovem moça de 15 anos em seu país distante mais velho que Herodes, e que os antigos poderiam contar sobre ele suas velhas lembranças a nosso Matusalém. Eu creio dever lhe dar ou lembrar essas noções, senhora, para lhe fazer compreender o quanto os horizontes da ciência diferem dos horizontes da velha teologia. Essas noções serão úteis, sobretudo para abrir sua alma aos clarões da nova revelação. A astronomia, que se limita a descobrir astros ou a calcular suas evoluções, não passa, a meus olhos, de uma ciência morta e estéril. Que me fazem, de fato, esses inúmeros globos perdidos no espaço, em distâncias infinitas, se eles me parecem desertos desconhecidos? Eles me derrubam, eles me confundem e é tudo. Mas se eu posso ver neles sóis, terras que rolam nos céus, etapas onde me precederam entes queridos, então tudo se transforma, e a astronomia se torna, para mim, a mais bela das ciências. Ela é a geografia de meu país, do qual ela me faz ver esplendores. A Terra não é mais que um modesto albergue onde eu passo uma noite ruim agraciado por alguns sonhos belos. Eu me sinto mais forte, mais feliz, sabendo que uma vida mais completa me espera nesses mundos radiantes que não mais são astros, mas são pontos de encontro. Essas promessas ou esses devaneios, me dirá a senhora, são decepções. Não seria diminuir o esplendor de nossa Jerusalém celeste e colocá-la nas estrelas? Meu Deus, onde se quer que ela brilhe, se não nas terras ou nos sóis do espaço? As alegrias profanas do belo país das trevas, prefere-se a visão beata dos santos e a possessão de Deus. Mas, saiba bem, nada é profano no universo, porque Deus está em todos os lugares, preenchendo todos os mundos com sua glória. Viver, no sentido elevado da palavra, é tomar posse gradualmente de Deus por uma luz cada vez mais viva, um amor sempre mais ardente. É crescer em poder, avançar na alegria pelo desenvolvimento indefinido de nossa personalidade indestrutível e nos encaminhar ao êxtase pelo encantamento. A felicidade é como bom vinho, a gente não absorve, degusta, e é por nos trazer essa inefável alegria que o bom Deus coloca à nossa frente o infinito do tempo com o infinito do espaço. Nós teremos a oportunidade, cara senhora, de voltar a esse tema nas páginas seguintes para lhe mostrar todo o alcance que pode ter o conhecimento dessas verdades, desde a mais tenra idade, pois a senhora sabe, a senhora que cuidou tão docemente de seus filhos, toda a importância da educação. A senhora sabe, por experiência, que não se trata somente de ornar a alma infantil de conhecimentos que tornam o ser humano sociável e inteligente, mas antes de tudo, de embelezar virtudes que o disporão à honestidade. É preciso, por isso, que a criança cresça, das baixas regiões onde domina o instinto, às regiões superiores onde se impõe o dever, que ela aprenda a usar nobremente suas faculdades, a medir suas ações, a domar seus apetites, a regrar suas paixões a fim de adquirir os hábitos generosos que são chamados virtudes. Mas não se deve atemorizar a criança pela visão ridícula de castigos eternos, não ensinar a religião do medo que produz os hipócritas e os perversos. Observe a seu redor, na sociedade de seu tempo. Todos os dias a senhora pode encontrar seres que parecem perfeitamente equilibrados. Aos olhos de seus semelhantes, eles são superiores, por sua inteligência, por sua situação, por sua ciência e, entretanto, quase sempre faltou ter recebido uma educação verdadeiramente racional, e essa insuficiência não lhes permite serem sábios em seus propósitos, firmes em suas decisões, fiéis em suas afeições, irrepreensíveis em sua vida pública como em sua vida privada. Ao observá-los bem,
a senhora descobrirá rapidamente o imenso orgulho do qual eles estão cheios. Apesar de sua situação social muitas vezes brilhante, apesar de uma ciência real e uma inteligência real, eles são maduros para todas as torpitudes e para todos os vícios. Penetrados por sua arrogância, seguros de serem mais fortes e mais inteligentes do que aqueles que os cercam, sua pobre alma inquieta e perturbada não sabe se proteger da embriaguez no sucesso e do abatimento na adversidade. A terra, para esses orgulhosos, deve assistir o desenrolar de toda a sua vida. É suficiente ter encontrado a fortuna em seu berço para se crerem superiores àqueles que eles algumas vezes comandam. Ah, senhora, se eles pudessem conceber um só instante que esse mundo onde tudo lhes parece sorrir não é mais que uma etapa, quanto não seria modificado seu coração, não assistiríamos a essas lutas mesquinhas que os homens chamam lutas de classes, não assistiríamos a essas resistências ferozes daqueles que possuem e que creem que a fortuna lhes dá o direito de explorar seus semelhantes. Lamentemos esses pobres seres. Faltou-lhes essa educação grande e benfazeja, tão necessária para compreender a vida aqui embaixo e perceber a vida que deve seguir. 3. Os mundos habitados. Há uns séculos descobertas astronômicas vêm se juntar às grandes descobertas e todas, sem exceção, vêm reforçar a lógica da magnífica concepção do universo onde a vida, sem parar, flui por todos os lados, sempre mais intensamente. Eu sei que a senhora teve a sabedoria de educar seus filhos naquela ideia de que o mundo não está limitado ao nosso pequeno globo e esse propósito permita-me lembrar-lhe uma recordação de toda a juventude desse filho querido. Talvez essa lembrança lhe traga lágrimas, mas elas cessarão um pouco ao pensar que o doce querubim que a senhora tanto amou, enunciou, sem o saber, uma dessas grandes verdades que muitos seres humanos particularmente têm a necessidade de meditar. Há já 15 anos que eu fui passar alguns dias em sua pequena casa, lá, sob o belo céu do sul. Seu marido, a senhora sabe, era meu amigo íntimo, me convidou para ir repousar e eu devia aceitar seu convite. Ora, uma noite em que estávamos no charmoso jardim diante da casa, seu filho, que a senhora tinha aos joelhos, se embevecia ao elevar seus alegres olhos ao céu maravilhosamente estrelado e lhe interrogava sobre a natureza desses pontos brilhantes que a ele pareciam tão magníficos. E estou certo de que a senhora se lembra de suas palavras ingênuas. Diga, querida mãezinha, algum dia iremos às estrelas. E sorridente a senhora respondeu, mas sim, meu querido, nós iremos um dia, quando nos tornarmos os anjos do bom Deus. Então, mãezinha querida, nós nos encontraremos todos, pois estou certo de que nós mereceremos ir um dia. E nós rimos dessa palavra infantil, sem duvidarmos, talvez, que ela era profundamente verdadeira. Ao ler as linhas que seguem a senhora sentirá o quanto ela era certa. É ainda um capítulo que parece ter sido escrito para a senhora. Eu abordo hoje, senhora, a questão que lhe interessa grandemente, tomando por guia um belo livro de um caro autor. Eu vou falar da pluralidade dos mundos habitados, por Camille Flammarion. Esse nome, como a senhora pode notar, sente a flama, o meteoro, e convenhamos, não poderia ser melhor para aquele a quem eu chamarei de bom grado poeta da astronomia. Sem ter visto os mundos de outra forma que não por telescópio, esse amável sábio sustenta que a maioria dentre eles é o ser habitada, simplesmente porque eles devem ser. Nada prova, de fato, que eles sejam inabitáveis ou inabitados, tanto que a opinião contrária se apoia sobre um monte de provas assentadas em conveniências e na razão, sem contar o testemunho de alguns peregrinos misteriosos. De início, para nos ater ao nosso sistema planetário, porque nosso pequeno mundo teria um privilégio do qual os planetas vizinhos seriam desprovidos. A Terra não é nem a mais próxima nem a mais distante do Sol. Ela também não ocupa o lugar do meio, entre seus companheiros. Em termos de luz e de calor, Mercúrio os recebe 7 vezes mais,
e Vênus recebe o dobro. Seria ela mais favorecida pela atmosfera? Podemos duvidar. A senhora pode me dizer que deve fazer muito calor em Mercúrio, muito frio em Saturno, e que esses mundos são, consequentemente, inabitáveis. Essa conclusão está longe de ser certeira, pois é muito provável que esses mundos que nos parecem tão frios recebam de seu núcleo uma quantidade de calor suficiente para compensar o que não recebem do Sol. Também é possível que aquilo que nos parece muito quente seja provido de um envoltório capaz de amortizar o calor dos raios solares. Para resolver o problema do frio ou do calor na superfície dos mundos, deve-se conhecer a composição química ou as propriedades físicas das atmosferas ambientes. Essas atmosferas, de fato, funcionam como imensas estufas quentes. Elas deixam passar mais ou menos os raios solares, e se opõem em seguida, com maior ou menor eficácia, àquilo de que esse calor escapa pela radiação. Ora, essa propriedade seria suficiente para oferecer a mesma temperatura média aos mundos distantes do Sol. Se algum planeta puder ter qualquer razão para se crer no centro do mundo, seguramente não seria o nosso, seria muito mais Júpiter, cujos habitantes têm necessidade de grande modéstia para não nos desprezar demais, supondo que eles desconfiem de nossa existência. O viajante que sai de sua cidade para fazer seu tour pela França se desfaz de muitos preconceitos. Aquele que pudesse sair desse lugarejo que se chama Terra, para explorar as esferas que nos cercam, arriscaria perder muitas ilusões. Se nós compararmos a densidade respectiva dos astros, constataremos que a do Sol é um pouco superior à do carvão, e a de Mercúrio um pouco menor que a do ouro. A densidade da Terra se aproxima de Vênus. Júpiter é um pouco mais pesado que o carvalho e Saturno mais leve que o pinheiro. Urano pesa como a lignite, Netuno como o fago, e Marte, nosso vizinho, como o rubi oriental. Daí, a densidade da Terra não é nem a mais baixa, nem a média, nem a mais alta. Ao comparar as massas, nós percebemos que Júpiter pesa 338 vezes mais que nosso pequeno globo, e que ele comporia 350 mil terras sobre a bandeja de uma balança, para equilibrar o peso do astro do dia. De resto, esses mundos distantes nos mandam mensagens para apoiar nossas conclusões. Em inúmeros aerólitos encontrou-se carbono, quer dizer, um corpo simples sobre o qual se pode sempre atribuir sua origem a corpos organizados. Um outro aerólito continha turfa e água. Ora, a turfa se formando pela decomposição de vegetais, autoriza a suposição de que aquele aerólito provenha de um mundo onde exista água e algumas substâncias análogas à vegetação terrestre. Não se deve crer, entretanto, que os habitantes de outras esferas sejam absolutamente idênticos aos de nossa Terra. É possível que seu organismo difira mais ou menos, pois cada ser deve estar organizado segundo o meio onde ele é chamado a viver. A grande lei que domina toda manifestação de vida é esta: os seres são conformados segundo sua estadia, e em torno deles tudo se encontra em harmonia com as necessidades de seu organismo. É em virtude dessa lei que os pássaros emigram para procurar um clima conforme suas necessidades. Quanto àqueles que ficam, eles mudam de pelagem e se vestem conforme as estações. Isso posto, eu não posso conceber que se possa duvidar um instante sequer do grande fato que afirmamos. Se Deus criou os mundos habitáveis, a harmonia do plano divino exige, de fato, que esses mundos sejam habitados. Deseja-se que o Todo-Poderoso, para manifestar sua glória, tenha criado uma dança de globos maravilhosos nos infinitos vazios, e que tenha esquecido de colocar sobre esses astros esplêndidos um só ser capaz de abençoá-lo e de amá-lo. Sob qual objetivo esses globos teriam, então, recebido anéis, estações e dias? Porque a vida não eclodiria na superfície desses mundos banhados por oceanos, cercados por uma atmosfera, e que recebem, como nossa Terra, os raios fecundantes do Sol. Os mundos esplêndidos que navegam nos céus,
e que fazem sonhar muitas almas de poetas ou mártires, seria possível que suas praias não sejam mais que terríveis desertos, que suas montanhas se observem eternamente em um silêncio morno, que nenhum pássaro povoe suas florestas e pastos, e que nenhum espírito esteja lá para exclamar: Deus é grande. Algumas almas piedosas, eu sei, veem a Terra como um único mundo habitado, sob pretexto de que ela foi a única a ter a honra de ser tocada pelos pés sagrados de Jesus Cristo, mas é precisamente isso que deveria ser provado. O símbolo dos apóstolos nos diz que Cristo, depois da paixão, desceu aos infernos, isto é, em um mundo inferior ao nosso, para levar, sem dúvida, uma luz de esperança com uma palavra de vida. Ora, se ele aceitou descer tão baixo, por que ele teria desprezado visitar mundos superiores, para levar um adicional de alegria com um acréscimo de luz? E depois, é bastante possível supor que alguns mundos sejam povoados por humanidades bastante esclarecidas, bastante puras, bastante magnetizadas para não ter a necessidade de um redentor. Longe de provar a superioridade da Terra sobre os outros mundos, a encarnação do Verbo, e sobretudo sua paixão, nos revelam sobretudo sua inferioridade. Se Cristo teve de sofrer para nos resgatar, é porque éramos uma raça inferior, e nada nos demonstra que para povoar um mundo seu povo deve ser tão baixo quanto o nosso. É confortador crer que Cristo, tendo vindo até nossa terra, encontrou sobre sua rota alguma esfera mais afortunada, absolutamente desprovida de fariseus. Um mundo onde ele não teve de contar com uma sinagoga intolerante e poderosamente organizada. Deixe-me contar uma de minhas mais profundas impressões. Encontrando-me em Metz há alguns dias, eu caminhava uma noite na direção de um monumento que recobria os restos de nossos soldados mortos pela pátria. Eu orava com fervor sobre essa grande tumba, e eu chorava ao ler essa inscrição retirada do livro dos Macabeus. Infeliz de mim. Então, nasci para ver a aflição do meu povo e a derrocada da cidade santa, para ficar em paz assim que ele estiver entregue entre as mãos de seus inimigos. Quando me restabeleci, as estrelas brilhavam no céu e pareciam sorrir para minha dor. Eu exclamei: ó, mundos esplêndidos, uma voz me diz que vocês têm piedade de nossa terra. Porque não se vê de forma alguma reinar em vossa superfície as iniquidades das quais a terra é palco. Lá, as mães não dão à luz aos filhos na dor e não os fazem crescer com amor para que sejam ceifados a bala na primavera de sua vida. Lá, não se vê os déspotas que se creem erguidos por Deus para mutilar as nações. O paraíso é grande, senhora, pois o paraíso não é outra coisa senão o céu infinito, com sua vida múltipla e suas alegrias graduais. Nenhum outro saberia satisfazer nossos desejos. O homem quer a mudança, ele tem paixão pelo novo, a febre do melhor. O maior charme da mulher, a seus olhos, é ser um livro do qual jamais se virará a última folha. E bem, o céu que Deus prometeu àqueles que o amam é também um livro, livro variado, magnífico, do qual cada página deve nos provocar uma emoção nova, e do qual os séculos e séculos mal nos permitirão esgotar suas folhas. Não seja impaciente demais, entretanto, tome seu rumo na direção da linda estrela que parece lhe sorrir. Um homem de espírito escreveu a uma mulher de coração: ame e respeite a vida, se não por ela, ao menos por seus amigos. Qualquer que seja o estado da sua, eu apreciaria sempre saber que a senhora está mais ocupada em seguir seu curso do que em desfazê-la. Permita-me dizer, com menor graça e mais calor, ame e respeite a vida que lhe permite embelezar-se ao fazer outros felizes. Esforce-se, sobretudo, para torná-la suficientemente plena, para não ter de retomá-la em um mundo onde as mais belas almas desejam partir. Lamentavelmente, a senhora sabe que as descobertas astronômicas mais precisas, os dados científicos novos não influenciaram sensivelmente a intransigência quase absoluta de algumas confissões religiosas e a forma de interpretação limitada que elas dão ao plano divino.
O erro de muitas religiões foi, até aqui, reduzir a criação e seu Criador a uma parcela imperceptível de matéria espiritualizada tendo por julgamento, além do trono hipotético nos vastos céus, nosso pequeno globo terrestre. Além da monstruosa ignorância que se traz de uma concepção parecida, essa teoria leva forçosamente a uma negação de todo o progresso. Ela obscurece a inteligência, semeia a desesperança, suprime o esforço perseverante e benfazejo que se aplica a penetrar mais intensamente o domínio das leis naturais não completamente conhecidas do gênero humano. Ela é, se assim puder dizer, o triunfo do egoísmo, porque ela rebaixa a obra da divindade aprisionando-a nos limites estreitos e intransigentes de uma esfera ínfima no seio dos espaços infinitos. Aqueles que levam adiante uma teoria tão ultrajante para Deus não percebem que seu erro de interpretação é combatido por Cristo, de quem eles, entretanto, se dizem discípulos. A pluralidade dos mundos habitados e sua aceitação baseada na lógica e nas descobertas científicas não reduzem o universo, mas ela faz entrever, ao contrário, uma justiça perfeita, uma harmonia perfeita em todas as partes da obra divina. A negação dos erros sacrilégios erigidos em dogma está totalmente contida em algumas palavras de Jesus. Para indicar aos homens de sua época que a Terra não era a única esfera suscetível de receber as criaturas de Deus, ele, em uma frase muito curta que sempre estará em harmonia com o progresso humano, deu magnificamente a concepção possível, ver a certeza da pluralidade dos mundos habitados. Há muitas moradas na casa de meu pai. Todo comentário dessa luminosa palavra parece quase supérfluo. Entretanto, é útil dizer por que Cristo falou assim. Ele teria podido, possuindo toda a ciência e toda a sabedoria, se exprimir em uma linguagem mais científica, mas os ensinamentos que ele teria podido dar assim não ficariam rigorosamente verdadeiros senão durante um tempo determinado. A evolução constante da ciência levando pouco a pouco esta última a modificar suas fórmulas mais ou menos abstratas de acordo com as idades da humanidade. A fórmula empregada por Jesus é mais simples. Ela se aplica a todos os tempos. Ela deixa aos homens o campo livre para descobrir toda a verdade pelo trabalho e pelo esforço paciente. Em sua simplicidade e toda a sua beleza familiar, ela abraça a criação inteira. Ela indica claramente que Deus não semeou somente sobre a terra a parcela de inteligência que ele destinou a cada uma de suas criaturas. A palavra de Jesus implica que, segundo a riqueza do Espírito que evolui pouco a pouco no espaço e no tempo, é dado a esse Espírito habitar vez a vez novas esferas, absolutamente como um homem, na vida terrestre, pode sucessivamente, segundo seu grau de sorte material, se dar ao luxo de habitar apartamentos cada vez mais suntuosos. Mas, ocorrendo isso, somente a riqueza de espírito está em jogo, os laços materiais indo sempre, se enfraquecendo até a purificação completa. Eis porque, senhora, sua alma deve retomar sua alegria. A senhora sabe com qual cuidado formou o coração e a alma de seu filho. Talvez ele já tenha ultrapassado os mundos de dor e tenha chegado aos vastos espaços luminosos que guardam as esferas avançadas. 4. A escada de Jacó. Nenhuma dissertação, nenhuma teoria, nenhum estudo pode melhor lhe dar a compreensão da perfeita solidariedade que une todos os mundos do espaço do que a leitura desse capítulo. Ele lhe explicará o motivo da vida e lhe fará render graças ao Senhor por ter esclarecido sua alma inquieta. A senhora pergunta se vale a pena viver quando a vida para de mentir, e a senhora acrescenta que a terra lhe parece uma prisão. Sim, a terra, para muitos, é uma prisão, e para a maioria é uma prisão com trabalhos forçados. Cada existência, mesmo a mais obscura, é um drama mais ou menos doloroso, e eis porque a elegia é comum. Por outro lado, quando se reflete que Deus é algo tão bom que não poderia ser melhor, como crer que sua obra seja má? Trata-se, então,
de combinar a existência do mal sobre a terra com a harmonia necessariamente perfeita da obra divina. Esse terrível problema preocupou, em todos os tempos, os mais nobres espíritos e nenhuma teologia conseguiu resolvê-lo a contento. Para nós, deixando de lado todos os sistemas mais ou menos engenhosos, dizemos, o mal existe, mas ele não passa de uma privação do bem. Se ele domina sobre a terra, é porque nosso pequeno mundo não é mais que um anel inferior na cadeia infinita de mundos e de humanidades que os povoam. A natureza nos ensina, de fato, que tudo é construído segundo as leis seriais, que o universo não é de modo algum um conjunto de criações heterogêneas e coeternas, mas uma sucessão de seres mais ou menos avançados segundo sua idade e suas regras. Ela nos ensina que a grande harmonia não é constituída por uma certa quantidade de notas uníssonas, mas por notas de graus diferentes, provenientes digamos ascendentes. Ela nos mostra, no conjunto de seres viventes, uma gradação insensível do mais baixo ao mais alto da escala, conforme esse axioma incontestável, a natureza não dá saltos. Ela nos atesta, enfim, que a beleza do sistema geral resulta disso, que a ordem não é jamais perturbada por caprichos irregulares, e sempre domina a série universal de seres. Partindo desse fato, coloquemo-nos em frente ao universo, permitindo ao nosso pensamento a liberdade de sua evolução. Quem nos diz que os mundos, com as humanidades, não formam uma grande unidade hierárquica, desde aqueles onde as condições de habitação são as menos felizes até aqueles que estão no apogeu do esplendor e da glória? Quem nos diz que a grande humanidade coletiva não é formada por uma sequência não interrompida de humanidades parciais, assentadas a todos os graus da escala de felicidade da perfeição? Eu não posso deixar de crer que todos os seres formam uma guirlanda gradual, desde a galhoneira ao arcanjo, até Deus, princípio e fim de tudo isso que existe. Eu represento cada mundo como um vasto anfiteatro formado de inúmeras arquibancadas, e essas arquibancadas diversas ocupadas por uma série de seres mais ou menos perfeitos. Cada mundo, a seu turno, é uma arquibancada mais ou menos elevada desse imenso anfiteatro infinito que se chama universo. Nesses mundos nascem, vivem e morrem seres em relação, por sua perfeição relativa, numa estadia mais ou menos feliz que lhe é designada. Assim, o homem saído do último dos mundos, purificando-se, progredindo, se angelicando pelas transformações sucessivas, sob um a um os degraus dessa magnífica escada de Jacó, gravitando sempre na direção de Deus, e se aproximando sem cessar de sua essência, de sua luz, sem jamais se perder ou se confundir. Com tais horizontes, senhora, explica-se a dor e enfrenta-se-la. Plana-se sem esforço sob pequenas misérias e pequenas paixões desse mundo. A gente se sente grande em seu poder e feliz em sua agonia. A concepção mesquinha do universo provoca o desespero, a blasfêmia, e conduz ao ateísmo, tanto que na nossa maneira de ver a obra divina tudo se explica e tudo se harmoniza. A humanidade terrestre, com suas depravações ou seus sofrimentos, encontra seu lugar nos degraus inferiores dessa vasta hierarquia, e a unidade do plano divino nos parece em sua magnífica beleza. Estando mais afastado do sol da perfeição, nosso pequeno mundo é mais obscuro, e a ignorância resiste mais à luz. As paixões viciantes conservam mais impérios, e fazem mais vítimas, porque sua humanidade ainda está no estágio inicial. É um lugar de trabalho, de expiação, onde se deve lapidar, onde se purifica para avançar alguns passos no sentido da felicidade. É um noviciado onde nós acumulamos os conhecimentos e as virtudes que nos servirão de diplomas ou de cartas de apresentação aos mundos superiores. Julgar a criação universal pela terra seria julgar a Ilíada por um verso, a transfiguração pela nuance. Saibamos compreender que a terra, com todo o seu mobiliário, é um indivíduo, que sua humanidade ainda é uma criança que vacila. E assim não nos sentiremos tentados a acusar Deus.
Mas se a Terra é o único mundo habitado, não se pode compreender mais nada na obra divina, pois se chega a essa conclusão monstruosa, toda a efusão do poder e da bondade infinita alcança somente a produção de um grão de poeiras coberto de infelizes formigas cujas vidas se alimentam pela morte, e que todas, salvo raras exceções, devem ser varridas para os abismos do inferno. Quanto suor,